Deus chama. Você crê que Deus chama? Deus chama, mas Ele deixa com você atender o chamado. Deus toca, mas Ele deixa com você ser tocado. Deus guia, mas Ele deixa com você ser guiado. Aleluia. Antes do vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Aleluia. Algo que vai edificar, algo que o Senhor preparou para nos edificar nesta manhã. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, tem vários textos aqui, mas eu vou começar com 2 Reis, no capítulo 5. A partir do verso 8, aleluia, que diz o seguinte: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não de uma nem de duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Até aqui no momento, amém, queridos? Muitas pessoas, muitos cristãos, elas têm uma visão ótica um pouco distorcida da fé. Às vezes nós precisamos, muitas pessoas, porque elas demonstram isso, nós demonstramos isso, a questão de que nós temos que ver para crer. E a fé não nos ensina. Estou dando uma pinceladinha porque quarta-feira eu ministrei isso, tá? Mas eu quero falar de uma outra coisa aqui dentro, de tudo que o Senhor colocou aqui. Mas nós precisamos exercer a nossa fé, a nossa crença de fato, não é? A crença de fato. Eu tenho dito aqui, ensinado que você já tem uma fé natural. Você já tem algo que você sabe que, você crê, pelo menos sabe que amanhã você vai levantar e você vai chegar até o teu trabalho, vai trabalhar e vai voltar para casa. Lógico que coisas podem acontecer, sim ou não? Você faz planos para amanhã, sim ou não? Nós fazemos planos para amanhã. Nós temos caminhos amanhã, temos decisões amanhã, temos projetos amanhã. Talvez aqueles 2, 3 compromissos, talvez 2 você consiga resolver, 1 não, mas você está acreditando que você vai fazer. Nisso você corre, você atropela, não é? Faz um monte de coisa, mas dá um jeito para conseguir fazer. É uma força, é uma fé, não é? Então, só que a palavra de Deus nos ensina algo. O Evangelho, ela é baseado na fé também, baseado na fé, baseado em fé, não é? Isso está
mais do que provado na Bíblia, porque desde os nossos antepassados, eles que viram tantos milagres acontecerem, e mesmo assim, demonstraram que não viviam pela fé, porque reclamavam, duvidavam das coisas que estavam ainda a acontecer. Ou seja, por quê? Porque vinham as coisas, né, vinham as necessidades, mas o povo reclamava, abria a boca, murmurava, e estava lá no meio do povo de Deus, arraial do Senhor, povo santo escolhido, não é? Então nós, irmãos, temos que responder para Deus, e o que Deus espera nisso, uma fé verdadeira, uma crença verdadeira, na qual nós possamos dar os passos para que Deus opere um milagre. Amém, igreja? Aleluia. Você é um agente do milagre de Deus. Aleluia. Deus opera em milagre em você, para que você opere milagre na vida do próximo. Deus opera milagre na sua vida aqui, para que você opere milagre na sua casa. Aleluia. E isso é por fé. Você está ouvindo uma palavra hoje, quantas você já ouviu? E aquela pergunta, o que nós fazemos com aquilo que nós temos ouvido? Temos crido? Temos exercido? Ou estamos esquecendo? Não é? Muitos de nós que vêm à igreja, ouve as palavras, recebe a oração, mas lá fora que você vai, não é? Quando você sair daqui, ou dentro deste momento, talvez você esteja com algum problema, uma situação difícil, mas não está demonstrando, não é? Não estamos demonstrando aquela crença, não é? E a crença, às vezes você pode falar, eu tenho fé. Muitas vezes a gente tenta sair pelas culatras, né? Eu tenho fé, mas não obedeço. Eu não obedeço, não faço a vontade do Senhor. Eu tenho fé, mas assim, não, sabe, eu acredito na oração do pastor, da pastora, mas você não ora, você não determina, não é? Parece que nós, as lideranças, elas e os pastores são a sua boca, em vez de você ser a boca de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus nos ensina isso, nós sermos crentes de verdade, cristãos, adoradores, determinados. Amém, igreja? Aleluia. E o que o Senhor tem colocado muito nesses dias é isso, de nós termos uma vida de fé, aleluia, de fé, de crença. Mas eu quero mostrar para você aqui, como que é as coisas. Esse moço aqui, se você pegar o capítulo 5, há uma passagem que há uma cura da lepra de Naamã, não é? E esse moço chamado Geazi, ele andou muito com Eliseu, preste bem atenção, ele andou muito com o homem de Deus, Eliseu. E ele estava vendo milagres, ele estava vendo as coisas. Só que este moço aqui chegou agora nesse momento, ele viu o que? Uma grande guerra. Como nós vimos aqui, os sírios armaram, vieram para cima de Israel. E naquele momento, ele se apavorou, porque ele acordou de manhã, não é? E viu aquele imenso exército. Ele abre a porta, assim, já vê, nossa, ele se apavora. É o primeiro impacto que nós temos quando vemos um problema na nossa vida. Ele se apavora. E ele fala, meu Deus do céu, o que faremos? E ele sai correndo. E ele chega para Eliseu e fala, olha, meu Deus do céu, tá um mundaréu de gente está cercando aqui a cidade. Isso porque o rei da Síria já tinha tentado mandar prender Eliseu, não é? E ele, portanto, que você viu aqui no versículo, e ele fala, nos capítulos aqui no versículo que eu estou lendo, e ele fala que os sírios armavam emboscada para pegar Israel, mas o homem de Deus tinha revelação, o Senhor falava com ele e ele avisava o rei. Aleluia. Amém, igreja? Que Deus avisa, a Deus, Ele usa as pessoas para avisar, aleluia. Ou se você não tiver uma pessoa, mas no teu espírito Ele vai avisar, aleluia. Muitas vezes aquele negócio não vá aqui, ó, tem uma cilada ali, não vá para cá, não é? Glória a Deus que Ele cuida de nós em todo momento, há um zelo do Senhor por isso. Mas Deus sempre esperou do seu povo fé. Fé. Deus sempre esperou do seu povo que acreditasse nele. Aleluia. E para acreditar não é papo, não é falar eu tenho fé de palavras, mas eu tenho fé de prática, porque fé e ação, crer e agir andam juntos. Não dá para você crer e não demonstra isso se crer. Se nós não agimos diante da situação difícil, diante daquele problema que temos, diante de uma mudança que temos que ter na nossa vida, de uma atitude, não é, que nos leva a ir por caminho de Deus ou a ir pelo caminho do mal. Não tem meio termo, aqui não dá para a gente ficar em cima do muro isso é do diabo. Só ficamos retardando
as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, ficamos à deriva, não é? Agora, quando nós estamos nos caminhos de Deus, tomamos o passo e agimos, Deus, Ele vai operar na nossa vida, amém, igreja? Mas o povo estava ali, e aí houve aquele medo, aquele pavor, e esse moço de Deus, esse moço de Elias, ele ficou apavorado, e Elias vai lá, Eliseu, melhor dizendo, vai lá, Eliseu, vai lá, sai e vê a mesma situação que ele vê, ele olha, vê um monte de carros, cavalos, não é? Vê aquele mondaréu de gente. E se nós prestarmos atenção e vermos na Bíblia, sempre se levantou muita gente contra, né, muitos inimigos. Os adversários sempre foram muito maiores do que o povo de Israel. E Deus sempre operou com pouco. Aleluia. Deus sempre vai operar com pouco na nossa vida. Uma atitude sua derruba milhares, milhões, bilhões, aleluia, derruba o que for. Uma atitude sua chama à existência aquilo que não existe. Uma atitude sua traz a cura que você precisa. Uma atitude sua muda a sua vida financeira, te tira da escravidão, das dívidas, desse pobre tão terrível que é dever, estar com o nome sujo, as coisas que vêm aí te oprimirem. Não que eu esteja pregando aqui no momento algo financeiro para você, mas estou falando que toda a vida, não é nossa, ela é bem sucedida quando nós abençoamos o Senhor. Você pode viver ganhando 20 mil, como você pode viver ganhando 2.500, 3.000, mas você vai viver bem, aleluia, porque você é fiel, você é obediente. O crescimento, as coisas vêm na conquista quando você está obedecendo a Deus, se entregando ao Senhor. E Deus espera de nós esta crença. E aí Eliseu chega lá e fala assim: olha, eu estou vendo mesmo que você está vendo, aí realmente a coisa está preta, né? Mas ela vai ficar branquinha, ela já está branca já, né? Vamos falar aqui na nossa linguagem de hoje. Eliseu falou assim: não temas, porque maior é o que está conosco. Deixa eu ver na palavra mesmo que ele fala. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui tem um plural, porque Eliseu nesse momento viu um grande número de carros e cavalos de fogo, com brasa do altar. Aleluia. Quando o inimigo e as coisas estão se levantando na sua vida e surgem muito altas, sabe que Deus já preparou tudo. Mas o problema está na nossa visão. O problema está na visão. Vai depender de como o servo, se é servo de Deus, olha essa situação. Vai depender de como vai ser a tua atitude nesse momento. Que você vê, tem todo o descritivo da situação que está contra você. Sabe que está alta, está terrível, está impossível, está difícil. Sabe que o médico já deu os dias para você não viver. Sabe que o seu casamento, a sua casa, a sua família está para lá, vai se dividir totalmente. Vai depender de como você olhar. Aleluia. Essa dependência vem de como está a sua vida com Deus em oração. Porque eu fiquei fazendo a seguinte pergunta: por que Eliseu olhou desse jeito? Aí vai no currículo de vida dele. Um homem discipulado por Elias, um homem obediente, veio já de um que era o profeta, que era um homem de Deus também, cheio de poder, de revelação. Elias foi um homem provado na fé, e Eliseu andou junto com ele. E aí Eliseu desejou o quê? A unção de Elias, a capa. Mas para ele ter esta capa, para ele ter esta unção, ele teve processos na sua vida. Eliseu chegou a falar: olha, eu vou te seguir, mas deixa eu despedir dos meus pais, deixar os bois, os jumentos, tudo certinho lá. Eliseu falou: não,
Deixa eles cuidarem de si mesmo e segue. Renúncia. Amém, igreja? Aleluia, renúncia. E isto é fé. Não é qualquer um que renuncia a tudo. Não é qualquer um que abandona tudo. É aqueles que amam a Cristo. Deus chama. Você crê que Deus chama? Deus chama. Mas Ele deixa com você atender o chamado. Deus toca, mas Ele deixa com você ser tocado. Deus guia, mas Ele deixa com você ser guiado. Aleluia. Porque quando Deus te chama e você aceita, Ele prepara todas as coisas para você. Como preparou para Elias, como preparou para Eliseu, em dura luta que esses homens, profetas de Deus, tiveram para sim interceder por Israel, serem homens do Senhor, para levarem a verdade, pregarem a verdade, suportarem a perseguição, e no momento como esse, encarar tanta incredulidade e tanto desespero e ameaças e medo da situação que vinha, porque a ordem do rei da Síria era acabar com Israel, como sempre, esmagar. E eu quero dizer para você, o inimigo tem um ódio total de mim, de você, porque ele quer acabar com a sua vida, com a sua saúde, ele quer acabar com a sua família, ele quer acabar com a sua vida financeira, mas ele vem com violência, não é com a violência já física, de te matar, de te torturar fisicamente, ele vem com a violência, te mostrando aquilo que é bom do mundo, te sustentando a pecar. Ele te ilude a isto, a afastar-se do Senhor, a não ser fiel a Deus, a vir as propostas do mundo, a te incentivar a tantas atitudes que nós temos erradas, aquilo que cremos no pecado, e não cremos no poder de Deus. Aleluia. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer te levantar. Aleluia. Deus, Ele quer uma igreja ousada de fé. Você, aleluia. Glória a Jesus. E Eliseu, ele pega aqui, ele fala assim: olha, não temas, não temas. E Deus, Ele é misericordioso, irmão. Toda vez que você olhar o tamanho do seu problema e tiver com vida de oração, você vai enxergar, aleluia, a provisão de Deus, aquele que está com você, aleluia, porque Ele fala: não temas. Ele diz para você nessa manhã: não temas, aprenda, não é? Ele fala: aprenda assim o que está dizendo na palavra, ter fé, mas confia em mim, não olhe para esse tamanho do problema, não fique esperando para crer, mas já creia. Deus te convida a você crer para ver o que vai acontecer, aleluia, o que Ele vai fazer na sua vida, aleluia, o que Ele está agindo em você. Você tem que crer, aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. E Eliseu, ele pega e ora ao Senhor e fala: Senhor, a ponto dele chegar e falar: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Abre os olhos para que ele veja. Aleluia. O Senhor quer abrir os nossos olhos. Amém? Diante dessa situação, nesta manhã, eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, e pedir: Senhor, abre os olhos para que eles vejam. Aleluia. Aleluia. Veja o que vai acontecer, o que Deus está fazendo, quem está com você. Aleluia. Porque Deus tem esse poder, e aqui é tremendo como o Senhor andava com Eliseu, porque Eliseu andava ao Senhor, ele era obediente. E a Bíblia fala: os olhos do moço se abriu e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e fogo em redor deles. Eu preciso ver para poder se aquietar. Aleluia. Eu quero dizer nessa situação, sabe o que Deus espera? É que quando surge o problema, você tenha a solução. Não mostra só o problema. Mas eu vou mostrar a solução para Deus? Vai. Mas Deus, Ele tem que me dar a solução? Não. Ele quer que você mostre. Oxe, como que é isso? Sabe qual é a solução? Senhor, problema, você descreve para Ele, porque Ele já viu. Mas você fala, chora, mas você fala para Ele: eu creio em cima de tudo isso que tem vitória. Porque Tu és o meu Deus, e eu sei que o Senhor está comigo e não vai falhar.
Se nós abrirmos a boca nesse momento que nós estamos passando nessa dificuldade, nesse problema que nos aperta, o Senhor vai agir. Aleluia. Mas não seja imediatista. Quanto tempo durou só essa pequena guerra entre Iraque e Israel? Irã, perdão. Contra Irã. Tudo tem um processo e um tempo. Agora houve uma aquietação de paz, um cessar fogo. Às vezes você vai declarar. Eu nunca vou esquecer, já falei isso aqui, para quem não viu, escute e falo de novo para renovar. Quando minha casa estava toda perdida, eu lembro de uma certa vez que eu tinha lançado toda uma palavra também contrária lá, e quando voltei para o Senhor Jesus, comecei a quebrar tudo aquilo. E a luta se levantou, Satanás não gostou mesmo. Não dava, tudo que eu falava lá era uma briga, tudo não tinha entendimento. Minha mãe falava, eu brigava, ela falava, eu brigava. Meu irmão falava, nós brigávamos, enfim, era uma briga total, uma discórdia total. Mas quando eu tomei minha posição, quando o Senhor abriu os meus olhos, eu nunca vou esquecer disso. Estava uma briga enorme, eu falei, não vai dar para falar. Eu falei, meu Deus do céu, aqui não dá para falar, mas eu vou orar. Eu vou lá declarar essa queda do inimigo. Eu entrei para dentro do banheiro. Estava uma falação enorme. Fechei a porta. Naquela falação, eu fiz assim de costas para a porta dentro do banheiro. Eu falei baixinho, eu falei, Satanás, diabo, outrora eu estava aqui maldizendo, mas agora eu nasci de novo. Agora eu me renovei com o Senhor. Olha para a cruz. E esse momento agora, em nome de Jesus, todas as afrontas na minha casa, na vida da minha mãe e dos meus irmãos, saia. No meio daquele falação, eu falando assim, de costas para a porta, a minha mãe chega e fala assim, olha, e não adianta ficar orando aí, repreendendo o Satanás. Até me arrepiou. E eu naquele momento falei, então você ouviu Satanás. É o seu grito de derrota. E você saia daqui em nome de Jesus. Irmão, cessou. A falação diminuiu, eu abri a porta. Eu fui atrás da minha mãe. Ela nem me retrucou, nem ficou falando o porquê que eu estava orando. Perceba que a luta é espiritual. Porque quando a gente não crê, não olha para Deus, a gente olha para o problema, sabe qual seria a resposta? Abrisse a porta e fala, cala a boca. E aí eu ia sem sabedoria, voltado pelo que eu estou vendo. Talvez querer sair de casa, abandonar, deixar a coisa mais fervendo lá em casa. Dá para entender que a luta é espiritual, meu querido, minha querida. Dá para entender. Muitas vezes porque você tem, às vezes as pessoas chegam para mim em aconselhamento e falam, mas eu tenho falado, eu falo, não me ouve, eu falo, ele é assim. Para de falar. Você está declarando. Você está em comunhão com Deus. Você percebe a luz das Escrituras. Eliseu podia falar para esse moço, falar assim, ô seu incrédulo. Ou vai começar a levar para um outro lado. Mas ele olhou também, viu a dificuldade. E ele não se apavorou como esse moço se apavorou. Porque ele sabia que Deus é maior do que todas as coisas. Como que eu mostro isso? Não é só de palavra, mas é de ação. Aleluia. Eu não sei se sou só eu aqui, que tem dias que eu não quero levantar e olho os problemas e falo assim, estou com vontade de ficar na cama, viu? Não dá. E bate aquele peso. Eu vou orar, saio de casa com peso. E falando, mais um dia, pastor Lauro, que vai ser, olha só, mais um dia, a mesma coisa, vou ter uma luz. Você pensa que a gente não tem esse ataque? E eu ponho o pé lá fora e falo, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu posso estar agora pesado, eu estou no combate, estou tomando aqui de raspão as flechadas.
estou fazendo força para segurar o escudo, para resistir às bombas que vêm, as flechadas que vêm, as pedradas que vêm, os ataques que vêm para me impedir. E as bocas malditas no meio do serviço, que misericórdia do céu, Jesus. Ontem doeu o meu ouvido, eu tive que descer, virar para trás nos bancos do carro e falou: olha aqui, palavrão nenhum tem efeito em nome de Jesus. Os boquinha, umas meninas tão bonitinhas, mas que a boca, meu filho, ficou, foi feia, feiosa, me deu vontade de vomitar. O Senhor coloca assim que eu tenho com o pecado, eu não aguento, você entende? Você entende? Mas eu abençoei aquelas moças no bebê. Eu falei assim: tem misericórdia, Jesus. É todo dia, irmão. É todo dia eu e você estamos no meio das coisas contrárias. Aleluia. É todo dia aquela multidão de inimigo vindo para nós. Talvez você tenha enfrentado uma multidão grande para estar aqui nessa manhã. E não só para estar aqui. Teu coração, o Senhor me mostra: ai pastor, eu tenho um desejo de estar aqui mais vezes, mas eu tenho isso na minha vida, eu tenho aquilo. Você crê que Deus muda essa sorte? Você crê, queridos, que essa multidão não é nada para Deus? Abra os olhos e veja. Põe a fé na ação. Chega lá e declara para esse problema e para essa diversidade que ela não tem poder sobre sua vida e vai mudar, mesmo que as coisas para você se mostrem que não vai dar certo. Parece que você fala, sabe quando você está sozinho, trancado numa sala acústica que não vaza som para lugar nenhum, e você sente a sua voz tendo retorno para você mesmo: olha, em nome de Jesus, sai. E você parece que está assim é a luta, irmão. É esse o momento, percebe a luta? Você tem que insistir, porque é no momento da guerra. Deixa, porque Deus ele tira, se é já ou é durante um tempinho, deixa o tempinho de Deus, aleluia. Vem sobre as águas, pisar, vem caminhar, porque o Senhor está com você, Ele não vai deixar você naufragar na fé. Na minha vida eu tenho declarado isso, vai mudar. Mesmo que tem quadro que há alguns anos está me mostrando isso, mas vai mudar. Eu não desisti. Não desista, irmão, aguenta o tempo. Uma vez uma irmã chegou aqui para mim na igreja e falou assim, uma ação, uma coisa que aconteceu, e ela foi muito usada por Deus. Ela chegou: sabe por que isso? Eu vou falar para você, tem profeta de Deus ou não tem? Deus avisa você ou não avisa? Ah, mas só acontece com você porque você é pastor. Não, acontece com você porque você é um pastor, pastora da tua casa. Acontece com você porque você é um pastor no seu trabalho. Acontece com você porque você é um pastor no trânsito. Acontece com você porque você é um pastor na família, um cidadão brasileiro, brasileira, mas é pastor, ou um cidadão venezuelano, é pastor que tem que falar aqui, ou seja, qual é a tua cidadania, não é? Você é um pastor. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Ele não vai deixar você vacilar, Ele não vai deixar você ficar prostrado, Ele não vai deixar você ficar caído, a não ser que você queira. Preste bem atenção, a não ser que nós queiramos. A não ser, irmãos. Pastor, mas tira o mas deu para entender? A gente rebate, tira. Às vezes eu vou chegar e falo, mas, o Senhor fala, espera aí, para com esse mais aí, pô. Fala glória. Aleluia. Às vezes acontecem coisas, irmão, que vem, você fala, meu Deus do céu. Eu falo, de novo isso. Sobe o sangue, queridos. Sobe o desespero e o pavor. Mas eu falo, glória a Deus. Uns dias aí riram comigo, porque me fecharam no trânsito. Foi 1, 2, 3, quase que dá problema. E vem aquele momento de você levantar a mão e falar para ele ir para aquele lugar. Eu falei, ô bênção. Aí a pessoa, essa é boa, bênção. Eu falei, não, filho, bênção. Você sabe o que é esse palavrão aí que você quer falar? Você está chamando isso para a tua vida.
Ô bênção. Ô bênção. Esses telefones que me tocam, que já quase me fez bater o carro, eu penso que aquilo não é você e INSS. Se é uma prova de vida, eu falei, ô Sonsa, eu nem, que é robozinho. Falo, nem sabe direito aqui, quer aplicar golpe em mim, eu não estou aposentado ainda. Aqui é do Banco Bradesco, sua compra de R$ 4.345,90. Se é você sim ou não, eu te atendi e falei assim, vai dar golpe na sua mãe, vai. Eu falei, em nome de Jesus, vai. A gente não fica nervoso? Mas eu voltei e falei assim, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo isso, esse mal. No meio das coisas. Irmãos, é toda hora para fazer você pecar. Quem é cristão sabe que o inimigo faz o quê? Quem quer arriscar aqui? O que o inimigo faz? Qual que é a ação dele? Ele anda. Sim. Nós temos que lembrar disso. Porque uma brecha, um pecado pode retardar a bênção. Mas sabe o que é bonito? É que quando você quer explodir ou você fala, você vai lá e se arrepende e anula aquilo. É o que Deus espera. Amém, igreja? É o que Deus espera, porque Ele sabe qual é a sua luta. O quão difícil é. Você quer ser liberto? Fica liberto em nome de Jesus. Você está crendo aqui? Eu estou falando não em nome do pastor Ricardo, não em nome do meu poder, não em nome da minha fala, mas eu falo no nome daquele que me chamou, eu falo no nome daquele que me resgatou, eu falo no nome daquele que me tirou do império das trevas, eu falo no nome daquele que me livrou de me matar, do suicídio da minha vida, eu falo no nome daquele que já me livrou de falência, naquele nome que já me salvou, tem me dado bênçãos, tem operado milagre, tem feito o impossível na minha vida acontecer, é o nome de Jesus. Então da mesma forma, neste nome eu declaro o impossível na sua vida acontecendo e o milagre de Deus na sua vida e você sendo liberto. Receba. E o diabo para fora da sua vida em nome de Jesus. Para fora da sua vida, da sua casa, em nome de Jesus. Para fora da sua vida financeira, em nome de Jesus. Para fora da sua saúde, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, poder. Não olha o problema, irmão. Não olha lá os inimigos, a vantagem que está contra a tua vida. Outro problema que a gente tem é de ser acomodado. Sai fora. Não fica só apoiado aqui, ó. Sabe? Ora, porque senão, sabe? Ora porque eu vou comprar uma agulha. Ora porque eu vou, sabe? Irmãos, pelo amor de Deus, declara a vitória na sua vida. Ora você. Aleluia. Declara a vitória. Vai sair sim. Se você orar e crer e não duvidar em seu coração, assim será como você orou. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa que ela falou assim, ela chegava na empresa, todo dia ela ia buscar a namorada dele e falava assim, ele punha a mão lá e falava assim, eu vou trabalhar aqui em nome de Jesus. Ele vinha buscar no outro dia, eu vou trabalhar aqui em nome de Jesus. Ele foi outra vez, eu vou trabalhar aqui em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Estava trabalhando lá. Sabe o que aconteceu? Chegou ocupou cargos, prosperou. Graças a Deus. Olha só, amém, irmãos, aleluia. Deus, Ele realiza o seu desejo. Mas para estar no nível deste, eu preciso estar no nível de relacionamento com Deus. E quando eu estou no nível de relacionamento com Deus, eu paro de reclamar, de ser rebelde, de murmurar, de falar por trás, de mentir. Eu paro com um monte de coisa. Sabe? Se eu peco, eu volto atrás e corrijo. Se eu magoo alguém, vou lá e falo, ó, me perdoa. Eu sou ensinável, não sou carrancudo, que não posso falar um não para você. Eu tenho um monte de coisa, irmãos. Isso aqui, por isso que está escrito ainda em Marcos 11, 22, 23. Está lá, e quando fores ofertar, acerta com o teu irmão. E a Bíblia ainda fala para casais, está brigado com a esposa, acerta com ela, porque senão a oração não sobe.
bate no teto e volta. Perdoa. É perdoar, amém, igreja? Aleluia. Aí, olha só o que Eliseu fez. Ele falou assim, ó, fere. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não ferirás, fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Peraí. Tinha uma grande multidão, desceram alguns contra Eliseu, porque a ordem que o rei tinha dado é pega ele e prende, não é? Mas não precisou, lógico, só porque vira Eliseu, não mandar o exército inteiro. Desceram alguns homens, desceu lá os mensageiros. Quando chegou lá, Eliseu falou, fere, deixa cego, vem cá, vamos lá que eu vou te levar aqui. Não é esse o caminho, eu vou te levar a quem você vai ver lá, o que vai acontecer com você. O resto do exército ficou lá, trouxe ao rei. E o rei falou, o que eu faço agora? Irmãos, a justiça do Senhor é feita e a vingança é do Senhor, não é tua, não é minha, não é de Eliseu. Aleluia. Olha, vede com grande bênção, com grande livramento Deus dá, e bênção que Deus dá. E aí Eliseu falou, não, deixa eles aqui, põe pão e água, comam. Agora aqueles lá você fere, vai lá, sai. E foi derrotado todo aquele exército, e aqueles homens que estavam comendo, bebendo, enquanto a guerra estava comendo lá. Olha só, irmãos, o que Deus está fazendo. Você entendeu? Pegou o inimigo, o que estava perseguindo Eliseu. Eliseu falou assim, não. Eles viram por que estava acontecendo todo aquele momento. Podia ter matado eles, mas não, Eliseu não orou assim, falou, saudade segredo, vem cá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Sabe o que aconteceu? Naquele banquete, aqueles homens viram o poder de Deus, viram o quão grande é Deus na vida daquele que serve ao Senhor. Perdoa, porque aqueles que te traíram, aqueles que se levantam contra você, aqueles que te magoaram, aqueles que feriram você, perdoa, põe um banquete, é ação, perdoa, e deixa, porque Deus vai se manifestar na sua vida, aleluia, e vai manifestar. E aqueles homens comeram e beberam, e o que Eliseu falou? Deixa eles ir ao seu Senhor. Versículo seguinte, lá para baixo vai dizer assim, eles voltaram ao Senhor, e chegaram lá, a Síria deu uma parada com a guerra contra Israel. A nossa luta não é já pegar e matar, devorar o outro. Ah, matou meu filho, igual a gente vê na televisão falando aí, eu quero justiça, eu quero matar ele. Não vai trazer a vida de volta, e não vai te saciar. Mas a vingança, o ódio é tão grande. Jesus foi morto, ele ressuscitou, ele até o maior momento de cruz, ele falou, perdoa, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem, não sabem o que fazem. Eu não posso fazer isso também? Se Jesus, eu creio nele, pega, né? Sabe por que sofreu traição? Porque a pessoa não tinha Jesus, a pessoa vacilou. Mas era isso na igreja, era aquilo, tal. Agora estou falando de quem é crente. Ela vacilou, ela precisa ser curada. Ela caiu. Estende a mão, deixa Deus cuidar. Não é uma situação fácil, não é mesmo, mas deixa Deus fazer as coisas. Deixa. Quando você perdoa, lembre-se bem, Deus não age como você age, Deus não olha como você vê.
Deus não resolve o problema como você resolve. Deus não faz a justiça como você quer fazer. O que é dele, milagre, bênção, conversão, amor. Embaralha toda a nossa vida. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.